Parece até que eu estou só tomando um cafezinho, né? Mas estou aproveitando e também operando na bolsa. Acompanhe as análises de forma descomplicada, recebe alertas de altas e baixas e analisa sua carteira em tempo real. Com Bolsa Fácil é assim, você compra e vende ações em poucos passos. E tudo isso de maneira fácil. Abra sua conta na Genial e experimente Bolsa Fácil. Olá, bom dia, boa tarde, dependendo aí de qual hora que vocês estão vendo essa gravação. Nós estamos aqui hoje novamente com o Bernardo Api, vamos falar um pouco sobre reforma tributária, como é que essas coisas vão estar acontecendo aí nos próximos. Certamente é difícil saber o que pode ser feito ainda esse ano, vamos ver aqui, mas, quer dizer, tem um novo governo aí chegando, vamos ver como é que como é que isso vai acontecer. Quero agradecer ao Bernardo novamente, está aqui com a gente. Bernardo, muito obrigado por ter vindo, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Bom, eu que agradeço o convite, Zé Márcio, e cumprimento aos ouvintes aí do Zé Márcio Convida. Ok, um abraço, muito bom. Bernardo, vamos voltar a essa discussão aí da reforma tributária, né? Quer dizer, o governo enviou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de reforma do imposto de renda. Você tem no Congresso pelo menos duas propostas de reformas tributárias de impostos indiretos, quer dizer, a PEC 110 e a 45. Como é que você está vendo isso? Vamos começar pela proposta da reforma dos impostos indiretos. Como é que você está vendo essas propostas e o que você acha que vai acontecer nos próximos meses? Se é possível aprovar ainda nesse governo ou se o próximo governo é que vai ter que ter o encargo de fazer isso? Bom, essa reforma que a gente chama de tributos indiretos, que são tributos que incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços, essa tem dois projetos, tem a PEC 45 na Câmara dos Deputados, que estava parada desde que mudou a presidência da Câmara dos Deputados, e tem a PEC 110 do Senado Federal, que estava andando, mas parou de andar também. Então, deste ponto de vista da reforma dos tributos indiretos, eu não espero que avance nada esse ano. Eu acho que esse é um tema que ficou para o próximo governo, não deve avançar esse ano. É um tema extremamente importante, uma reforma bem feita nos tributos sobre bens e serviços, que corrija as distorções dos tributos atuais, e tanto a PEC 110 quanto a PEC 45 acho que avançavam bem nesse sentido, tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia, muito positivo. É difícil de estimar com precisão, mas assim, as estimativas que estão dos estudos disponíveis vão do aumento do PIB de 4% a 20% em função de uma reforma como essa que está sendo discutida. É um efeito importante, mas isso aparentemente ficou para o próximo governo. Não é um tema fácil, tem resistências setoriais, porque quando você melhora o sistema tributário, você corrige distorções que existem hoje, e às vezes as distorções beneficiam alguns grupos, algumas categorias que são menos tributadas que outros, que acabam se opondo à mudança. É difícil de avançar com um tema desses no final de governo, principalmente no final de governo com um governo fraco frente ao Congresso Nacional, que é a situação atual. Espero que num governo novo, com um governo mais forte, esse assunto avance. Acho que a gente amadureceu muito a discussão nos últimos anos, as condições para avançar existem. Agora... Oi, pode falar, né? Não, eu ia perguntar quais são os objetivos da reforma, né? Quer dizer, o que você espera se a reforma for aprovada, quais são os ganhos do ponto de vista da economia brasileira e por que esses ganhos geram essa expectativa de crescimento maior para a economia brasileira quando a reforma for feita? Bom, o que a reforma faz é substituir 5 tributos atuais, que são extremamente complexos e cheios de falhas, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Na PEC 45 substitui só por um imposto sobre bens e serviços, na PEC 110 por 2 tributos, uma contribuição sobre bens e serviços que seria federal, um imposto sobre bens e serviços que seria subnacional, dos estados e municípios. O que ela faz que aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira são vários efeitos.
Primeiro efeito, ela simplifica muito o sistema tributário e isso reduz o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo, exatamente por conta desses tributos indiretos. E, portanto, isso tem um efeito de reduzir um peso morto que as empresas carregam, que é esse custo burocrático de pagar imposto, e tem o efeito de reduzir o contencioso tributário, o litígio, que no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo. Tem um estudo aí do INSPER que estima que o contencioso tributário no Brasil chega a quase 75% do PIB do Brasil, o estoque. A gente não tem uma comparação completa de todos os outros países, mas muito provavelmente o Brasil também é campeão mundial em litígio tributário, e o litígio tributário, além de ter custo para as empresas e para o próprio governo, gera insegurança jurídica, e insegurança jurídica prejudica investimento. Então, na verdade, esse é um primeiro efeito. Não acho que seja o mais importante, mas é o mais aparente, é o que as pessoas mais veem. Tem um segundo efeito, que é as falhas no sistema tributário atual. Quando esses tributos sobre bens e serviços, quando eles são bem desenhados, eles incidem só sobre o consumo. Quando eles são mal desenhados, eles incidem também no investimento e nas exportações. O sistema tributário atual brasileiro tem uma incidência relevante sobre investimento e exportações, quando você faz a reforma tributária, elimina essa incidência sobre investimento e exportação, e isso aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira. No caso dos investimentos, reduzindo o custo dos investimentos, e no caso das exportações, na verdade, melhorando os preços relativos e acaba tendo um efeito positivo sobre o crescimento no longo prazo também. E tem um terceiro efeito, que é o mais importante de todos, é que o sistema tributário atual faz a economia brasileira se estruturar, se organizar de uma forma muito ineficiente. Então, vou dar 2 exemplos aqui rapidinho, só para entender. Um deles, por exemplo, pensa no mundo sem imposto. Para saber se a economia está se organizando de forma eficiente ou ineficiente, o melhor jeito é pensar, olha, se não tivesse o imposto, como é que a economia se organizaria? E como ela se organiza com o imposto? Então, por exemplo, no mundo sem imposto, eu vou montar um centro de distribuição. Eu vou montar o centro de distribuição onde o meu custo de logística é o menor possível. Tá certo? O custo com caminhão, o custo de levar o produto até o consumidor é o menor possível. No Brasil, por conta de benefícios fiscais, a gente monta o centro de distribuição onde o custo tributário é menor, mas o custo de logística é maior. Então, aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, porque ela está reduzindo o seu custo total, do ponto de vista do país não faz sentido, porque eu aumentei o custo de logística, eu aumentei o custo econômico de levar o produto até o consumidor final. Outro exemplo, no Brasil, é muito mais barato, por conta da tributação, construir um prédio de concreto armado do que construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. Só que a estrutura pré-fabricada pode ser mais eficiente do ponto de vista econômico do que o prédio de concreto armado. Então, pensa de novo, no mundo sem imposto, você faria um prédio com estrutura pré-fabricada. Por causa dos tributos, você faz um prédio de concreto armado de forma menos eficiente. Tudo isso, na verdade, reduz o PIB potencial do Brasil. Então, quando você corrige essas distorções todas, isso tem um efeito que é bastante positivo e relevante sobre o crescimento da economia. Agora, você acha, então, que nesse governo nada vai acontecer, né, desse lado da questão tributária? Quer dizer, mas a sua avaliação é que o próximo governo vai fazer uma reforma tributária nessa direção? Ou você acha que é pouco provável? Eu acho que o próximo governo faz uma reforma tributária nessa direção, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que tem uma compreensão cada vez maior de que essa reforma ter esse efeito positivo sobre o crescimento é uma agenda importante para o país. Neste governo atual, no começo do governo, sobretudo, eles não tinham entendido isso. Agora, aparentemente, estão começando a entender. Eles estavam defendendo lá um imposto sobre transações financeiras, uma CPMF, como uma alternativa de reforma tributária, que era muito ruim, mas perderam a chance desses primeiros anos de governo, que é o momento de fazer reformas, com uma ideia errada do que seria uma reforma tributária. Mas eu acho que essa percepção existe entre todos os candidatos com potencial de eleição para o ano que vem. Então, eu acho que a chance de avançar essa agenda no ano que vem é grande. Obviamente, tem resistências, é importante a gente entender isso, não é uma coisa simples. Tem 2 resistências principais hoje em dia.
uma resistência do setor de serviços, uma parte por incompreensão, porque, por exemplo, quem presta serviço está no meio da cadeia, o prestador de serviço que presta serviço para uma empresa, na verdade, vai ser beneficiado, porque hoje paga imposto e a empresa não recupera crédito, vai pagar um imposto mais alto, mas a empresa vai recuperar todo o imposto. Mas a prestação para serviço para consumidor final, se for adotada uma alíquota uniforme, pode ter aí um aumento de tributação que seria compensada pela redução de tributação em mercadorias, em outros bens e mesmo em alguns serviços como telecomunicações, que são muito tributados hoje. Então, na verdade, tem essa resistência do setor de serviços e tem a resistência dos grandes municípios. Mas todos os estados estão apoiando a reforma, o que é uma novidade. Há 5 anos atrás isso não acontecia, até 3 anos atrás isso não acontecia. Agora todos os estados estão apoiando a reforma, os pequenos municípios que são mais fortes politicamente estão apoiando a reforma, mas os grandes municípios ainda têm uma resistência, porque eles querem manter o imposto deles lá, o imposto sobre serviços. Então tem questões, resistências a serem superadas, mas se o governo colocar capital político para aprovar essa reforma, eu acho que tem uma chance bem razoável de avançar. Essas resistências dos grandes municípios têm a ver com perda de receita ou tem a ver com um outro tipo de problema relacionado à estrutura da reforma? Não, tem a ver com perda de receita, porque o que acontece é que o imposto que a gente está propondo, esse IBS, a receita é distribuída proporcionalmente ao consumo. E mantém a carga tributária. Então, você mantém a carga tributária para o conjunto dos municípios do que eles arrecadam hoje de ISS. Só que o ISS tem uma arrecadação muito concentrada em grandes municípios. Então, de fato, do ponto de vista relativo, os municípios menores tendem a ganhar participação na receita, os grandes tendem a perder. Agora, do ponto de vista absoluto, eles não perdem receita. Esse é um ponto importante. Primeiro, porque a economia vai crescer mais. Quando a gente considera o efeito do crescimento da economia sobre a arrecadação dos entes, para quase a totalidade dos municípios brasileiros, o efeito é positivo. E segundo, a reforma tem uma transição muito longa na distribuição da receita entre estados e municípios, de 40 anos. E com esse modelo de transição, só para dar um exemplo, eu vou pegar um exemplo, você pensa num município que perderia, sei lá, 40% da receita dele em função da reforma tributária. E a transição para esse município se daria em 5 anos. É um efeito muito forte, tá certo? Com a reforma tributária do jeito que ela está feita, em 20 anos, nenhum município, nenhum estado, nem nenhum município teria uma perda de participação no total do bolo de mais do que 6%. Então, pensa num município que tem 10% da arrecadação nacional. Aí, esse município, se não fosse esse modelo de transição, ele em 5 anos passaria a ter 6% da arrecadação nacional. Com a reforma do jeito que está feita, essa transição, em 20 anos ele cai de 10% para 9,4% de participação na arrecadação total. Só que se o PIB crescer 10% nesses 20 anos, o que é extremamente provável que aconteça, esse município sai ganhando, ele não sai perdendo em relação à manutenção da situação atual. Então, o desenho está feito para mitigar resistências, mas ainda existem, sim, essas resistências. Mas quem é que cobre essa diferença? Quer dizer, o governo federal cobriria a diferença aí que deveria perder com o que ele vai perder? Não. Na verdade, tem 2 mecanismos. Um mecanismo é de transição na distribuição da arrecadação. Então, você arrecada toda a arrecadação é feita de forma centralizada e na hora de distribuir durante 20 anos, a primeira parte que mantém a receita real de todos os entes é distribuída, mantendo a distribuição atual, e só a parcela adicional que corresponde ao crescimento da economia é distribuído pelo destino, quer dizer, proporcionalmente ao consumo. Esse é um dos efeitos. E o segundo, você aloca 3% da arrecadação do imposto para um fundo para compensar grandes perdedores. Tá certo? São aqueles que têm perdas proporcionais maiores com a transição. Na hora que você soma esses 2 mecanismos, esse efeito o impacto é extremamente diluído, como eu falei, em 20 anos, pelas minhas contas, nenhum ente da federação perde mais que 6% de participação no total da arrecadação. Não é que ele perde 6% de arrecadação, ele não perde. Porque se ele perde 6% de participação no total da arrecadação e a economia cresce 10% a mais, em relação à manutenção da situação atual, ele ganhou 4%. Tá certo? Claro. No fundo é isso.
E isso que é importante explicar politicamente, para explicar por que a reforma não vai acabar prejudicando nenhum ente da federação. Isso inclui, pelo que eu entendo, quer dizer, a cobrança vai sair da origem para o destino dos produtos, tá certo? Quer dizer, em vez de ser cobrado na produção, onde o produto é produzido, o imposto vai ser cobrado onde o produto é consumido. Não é isso? Quer dizer, isso significa uma mudança na estrutura tributária. Como é que essa mudança vai ser resolvida da mesma forma? Quer dizer, esse fundo também vai cobrir se caso tenha uma redução na arrecadação tributária de um determinado estado, porque passou da origem para o destino, esse fundo também vai cobrir essa redução? Isso, exatamente. Esse modelo serve para compensar o efeito na mudança na base tributária, quer dizer, hoje o município tributa basicamente na origem serviço e vai passar a tributar uma base ampla de bem, mercadoria e serviços no destino, tá certo? No consumo. Então, na verdade, ela compensa os dois efeitos, o efeito da mudança na base e o efeito da migração da cobrança, que hoje é dominantemente na origem, não é só na origem, mas o que significa falar tributar na origem? Significa numa transação entre estados ou entre municípios, a receita pertence ao estado ou ao município de origem, onde está a produção, e não ao estado ou município de destino, onde está o consumidor. Hoje, a tributação no Brasil, tanto do ICMS quanto do ISS, é dominantemente na origem. Ela não é totalmente na origem, mas é dominantemente na origem e vai passar a ser totalmente no destino, quer dizer, totalmente no consumo, que é um bom desenho, é o desenho correto. Quando você tem tributação na origem, tem um monte de problemas. Um dos problemas maiores que existe na tributação na origem é a guerra fiscal. A guerra fiscal que existe no Brasil só existe porque tem tributação na origem e não tem tributação no destino. Se tivesse a tributação no destino, a gente não teria esses problemas de guerra fiscal que a gente tem entre estados e entre municípios também. Embora no caso dos municípios seja vedado legalmente, na prática existe. Então você corrige esses problemas. Bernardo, tem uma outra reforma tributária que também é importante, que é a reforma do imposto de renda. O governo, existe uma enorme discussão sobre essa questão de taxar lucro e dividendo das pessoas, dos acionistas, não taxar. Como é que você vê essa proposta de reforma tributária que taxa lucro e dividendo, diminui a taxação sobre pessoa jurídica, sobre lucro da pessoa jurídica? Bom, então, tem essa discussão de reforma do imposto de renda, eu acho uma discussão muito importante, ela é complementar à discussão da reforma dos tributos indiretos. Elas têm focos diferentes. A reforma dos tributos indiretos, o foco principal é aumentar o crescimento da economia, embora, se for adotada uma alíquota uniforme para bem e serviço, ela tem um efeito distributivo positivo também. A reforma do imposto de renda, ela tem o efeito, sobretudo, de corrigir distorções distributivas que existem hoje, que fazem com que uma parcela relevante das pessoas de alta renda no Brasil paguem pouco imposto de renda. Então, a reforma, ela é importante fazer a mudança sem que isso prejudique o crescimento, mas o foco dela é um pouco diferente. O governo mandou, no ano passado, um projeto para o Congresso Nacional, o PL 2337, para propor uma reforma do imposto de renda. O projeto original que o governo mandou, ele até ia na direção correta, mas estava completamente descalibrado, claramente aumentava muito a carga tributária, inclusive sobre as empresas, tirava a competitividade da produção no Brasil. Esse projeto passou na Câmara dos Deputados, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e o projeto que saiu da Câmara dos Deputados, ele até não tem o efeito de aumentar a carga tributária, mas ele é muito ruim. Ele é cheio de distorções que na verdade, ou tem um efeito negativo sobre o crescimento, ou, na verdade, mantém distorções distributivas, uma baixa tributação de pessoas de alta renda. E vou dar um exemplo aqui só para explicar. É cheio de detalhes, tá, Zé Márcio? Eu não consigo entrar em cada um dos tópicos, mas o projeto que saiu da Câmara, por exemplo, ela reduz a alíquota da empresa de 34% hoje para 26%. O alíquota é cobrado sobre o lucro na empresa e introduz um imposto na distribuição de dividendos de 15%. A mudança em si não é ruim, embora tenha muitas formas de você tributar a distribuição de dividendos. A forma que o governo escolheu, que passou na Câmara, é simplesmente uma alíquota cobrada na fonte, na distribuição de dividendos, que, do meu ponto de vista, não é o ideal, porque não integra com o imposto de renda de pessoa física, não traz progressividade, que seria a melhor forma de você fazer isso.
mas é uma opção que o governo tomou. Só que o projeto aprovado na Câmara, ele dizia que, olha, empresas com faturamento até 4.800.000 reais não vão ter a tributação na distribuição de dividendos, vão ser isentos na distribuição de dividendos. Só que um dos maiores problemas distributivos que a gente tem hoje no Brasil é o que a gente chama de pejotização. São principalmente profissionais liberais de alta renda que prestam serviço não como autônomo, não como pessoa física, mas sim como sócio de uma empresa do lucro presumido ou do simples. Tá certo? E o que acontece hoje é que eu tenho, por exemplo, sei lá, se o lucro dele for 80% do faturamento, ele paga imposto só sobre 32% do faturamento no regime de lucro presumido. Então, ele está pagando imposto sobre menos da metade do lucro dele. O que faz com que a alíquota que incide sobre a renda dele seja muito menor do que a alíquota que incide sobre o trabalho de um empregado formal. E isso acaba gerando uma enorme distorção. Eu tenho pessoas que ganham 100 mil reais por mês no Brasil, que pagam muito menos imposto de renda na soma da empresa e na distribuição que não existe, do que um empregado que ganha 10 mil reais por mês. Tá certo? Então, isso é algo que é uma falha no desenho do sistema tributário brasileiro, que estaria sendo amplificada por esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Porque essa pessoa que hoje já paga muito pouco imposto, iria pagar ainda menos, porque está reduzindo a alíquota na empresa, e continuaria não sendo tributado na distribuição. Fora que, quando você cria esse tipo de coisa, quem tem 4.800.000 tem isenção da distribuição, pega, por exemplo, um escritório de advogado ou uma consultoria que tem faturamento, sei lá, de 30 milhões, eles vão abrir 7, 8 empresas, vão se fragmentar em 7, 8 empresas, para cada uma delas ficar dentro do limite de 4.800.000 e continuar tendo isenção na distribuição. Quer dizer, você começa a criar um monte de problemas, e aí você tem, inclusive, perda de eficiência econômica. Porque, em vez de pagar uma vez o contador, você vai pagar 7, 8 vezes o contador para poder pagar menos imposto, porque o desenho do tributário foi mal feito. Então, esse é só um exemplo de uma falha do projeto que foi aprovado na Câmara. Outra é que ela tributa a distribuição de todo estoque de lucro, inclusive acumulado no passado, quando a regra era que o lucro era isento na distribuição. E só isso, com certeza, vai dar um enorme contencioso tributário. Então, tem uma série de problemas, eu só estou trazendo alguns exemplos aqui, nesse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que fazem com que o resultado final seja ruim, seja do ponto de vista distributivo, seja do ponto de vista da eficiência econômica. Agora, então, Bernardo, pode continuar, por favor. Eu estou falando o seguinte, que é importante, eu não sou contra a mudança no imposto de renda, eu sou a favor. Eu tenho prós e contras você tributar só na empresa ou reduzir a alíquota na empresa e tributar na distribuição. No agregado, eu acho que vale a pena, sim, reduzir a alíquota na empresa e tributar a distribuição, mas precisa ser bem feito. O problema é que aqui no Brasil a gente vai fazendo as coisas sem discutir quais são os prós e os contras de diferentes alternativas e qual é o efeito daquilo que está sendo discutido, seja do ponto de vista da eficiência econômica, seja do crescimento da economia, seja do ponto de vista distributivo, da justiça tributária. E isso precisa ser feito, precisa ser feita essa discussão para que a mudança seja bem feita. E aqui no Brasil a gente vai fazendo essa discussão do Congresso sendo discutido de forma atropelada, e a tendência é sair uma coisa ruim, que na verdade não corrige os problemas distributivos e que piora o crescimento da economia. Essa é a preocupação que a gente precisa ter na discussão do imposto de renda. Certo. Agora, existe uma discussão na literatura, quer dizer, existe uma discussão na população também, quer dizer, reduzir imposto sobre, se você reduz o imposto sobre o lucro da pessoa jurídica e tributa o lucro e dividendo da pessoa física, isso tende a aumentar o investimento das pessoas jurídicas ou não faz muita diferença? Quer dizer, os resultados não são definitivos. Tá, então, na verdade, na literatura, bom, primeiro, teoricamente, as pessoas vão dizer, não, é melhor não tributar a distribuição, porque a tributação na distribuição estimula você a reinvestir o lucro na empresa e, na verdade, o reinvestimento na empresa pode não ser a alternativa mais eficiente de alocação desse capital. Talvez fosse melhor eu distribuir e alocar esse capital em outro empreendimento que fosse mais produtivo do que o empreendimento que está. E, portanto, tem aí pessoas que entendem que esse efeito que a gente chama de efeito lock-in, né, que é você tende a reter o lucro na empresa, teria um efeito negativo sobre o crescimento
por alocar o capital em negócios menos produtivos. Na prática, o que a gente vê é que, do ponto de vista do total do investimento para empresas grandes, isso é experiência internacional, não é brasileira, porque aqui no Brasil não tem nenhum estudo sobre isso, mas na experiência internacional, empresas que não têm dificuldade de acesso ao crédito, a tributação na distribuição de dividendos não afeta a taxa de investimentos. Empresas que têm dificuldade de acesso a crédito, a tributação na distribuição de investimentos estimula o reinvestimento e tem um efeito positivo sobre o investimento agregado da economia, e tem pelo menos um estudo feito para a França, bem feito, que mostra que esse reinvestimento não foi feito em atividades menos produtivas, ou seja, não teve esse efeito negativo sobre a eficiência econômica. Então, na prática, embora assim, conceitualmente, teoricamente, as pessoas digam que possa ter um efeito negativo sobre o crescimento da tributação na distribuição de dividendos, na prática, o que se mostra é que esse efeito ele tende a ser ligeiramente positivo, principalmente no caso de empresas que têm mais dificuldade de acessar o mercado de crédito. Esse é o resultado da pesquisa empírica em outros países, não no Brasil, porque não existe isso no Brasil, sobre esse tema. Certo. Vamos passar de uma questão estrutural para um problema mais conjuntural. Nós estamos aí com essa proposta de colocar um teto nas alíquotas de ICMS de energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transportes, tá certo? Qual a sua avaliação dessa proposta? Como é que você vê esse processo, tanto no curto quanto no longo prazo? Tá certo? Como é que você está vendo essa possibilidade? Acho que é uma boa pergunta, porque na prática é o seguinte: a discussão estrutural de mudança da economia, do sistema tributário brasileiro, claramente ficou para o próximo governo. No entanto, agora, nesse fim de governo, está aparecendo um monte de puxadinhos tributários, com foco claramente eleitoreiro. Um deles é esse projeto que você mencionou, já aprovado na Câmara, que é um projeto que define que combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público são essenciais e, portanto, a alíquota de ICMS que incide sobre esses bens e serviços não pode ser maior que a alíquota padrão do imposto, que é 17% em alguns estados, 18% em outros estados. O problema desse projeto é que ele tem um efeito muito forte de redução da receita dos estados e dos municípios, porque 25% da receita do ICMS é transferida para os municípios. Estima-se uma perda de arrecadação aí em torno de 65, 70 bilhões de reais por ano, em função dessa redução de alíquotas que são altas hoje sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Transporte público não tem alíquota alta, nem sei por que entrou nesse projeto. O problema é o seguinte: será que ele alcança o que ele pretende, o projeto? Essa é a primeira pergunta. Será que faz sentido tributar combustível fóssil com alíquota baixa? Eu sei que o preço está alto agora por razões conjunturais, mas estruturalmente faz sentido o combustível fóssil pagar menos imposto do que não ser mais tributado? Ao contrário, o mundo está caminhando para ter tributos, o carbon tax, tributar mais combustíveis fósseis do que menos. E aí eu acho que o projeto vai na direção errada. Inclusive, do jeito como o projeto foi feito, pode inviabilizar você criar um carbon tax no futuro no Brasil, porque está definindo que combustível, inclusive fóssil, é essencial e, portanto, não pode ser mais tributado. Então, na verdade, tem um efeito ruim do ponto de vista da política ambiental. Por outro lado, a energia elétrica, você tem que perguntar o seguinte: para quem tem que reduzir o custo da energia elétrica? É para o pequeno consumidor, a família pobre, ou é para nós dois aqui, que às vezes deixamos a luz acesa em casa porque não custa tanto assim para a gente a energia elétrica, tá certo? Do jeito que está feito o projeto, vai beneficiar a gente, não a família pobre. Porque a família, para os pobres, as pessoas de mais baixa renda, o consumo até, por exemplo, São Paulo, consumo de 200 kWh por mês, já é tributado com uma alíquota mais baixa de 12%, e não de 25%, que é a alíquota que incide no nosso consumo residencial. Então, a pergunta é, bom, mas quem eu estou beneficiando? Esse pobre que tem a alíquota de 12% vai continuar pagando os 12%. E nós que pagamos 25% vamos passar a pagar 17%, 18%. Por quê? O que eu estou fazendo de bem para a economia
ao tributar menos o meu consumo de energia elétrica? Eu, honestamente, não sei. Então, tem esse problema do foco. Eu acho que ele não resolve direito o problema distributivo que ele pretende resolver, o projeto. Ele tem um projeto errado, um erro de foco ao desonerar combustível fóssil, que não deveria ser desonerado, e tem o principal problema, que é fiscal. Hoje, de fato, a arrecadação dos estados está alta conjunturalmente por conta da alta do preço da alta dos preços em geral, e principalmente de produtos que são tributados pelo ICMS com alíquotas mais altas. Mas lá para frente, os preços vão voltar para a normalidade. E nessa hora, esses 60, 70 bilhões de reais de perda de arrecadação vão fazer uma baita falta. Vão criar uma crise fiscal nos estados, que certamente vai acabar sendo transferida para a União, e isso vai acabar resultando em juro mais alto, e no longo prazo a economia vai crescer menos. Quer dizer, a situação hoje, conjuntural, está confortável para os estados, mas no futuro não vai estar. E essa redução, na forma como está sendo feita essa redução, isso vai ter um efeito negativo sobre as finanças públicas estaduais no futuro, vai claramente contribuir para ter uma crise fiscal no futuro, e o custo dessa crise fiscal no longo prazo vai ser muito maior que o benefício de curto prazo de redução de preço. É o famoso erro de tentar resolver um problema conjuntural com uma medida estrutural mal desenhada, tá certo? Eu não sou contra a alíquota uniforme para todos os bens e serviços, com uma alíquota, um carbon tax para combustíveis fósseis. Só que isso tem que ser feito no bojo de uma reforma tributária, que é essa. A PEC 45 e a PEC 110 fazem isso. Eles caminham para ter uma alíquota uniforme e mais baixa para eletricidade e telecomunicações, mas no longo prazo e sem ter efeito negativo sobre a arrecadação, como tem esse projeto. E com uma transição muito longa no efeito que isso tem sobre as finanças dos estados e municípios. Então, é aquele projeto mal desenhado. Mas não é só esse não, tá, Zé Márcio? Tem outro projeto agora, aparentemente, o governo, junto com o presidente do Senado, fizeram um acordo para aprovar o que eles estão chamando de uma mini-reforma do imposto de renda, que é pegar esse projeto do governo que já está no Congresso e aprovar uma redução de 34% para 30% da alíquota cobrada na empresa, um imposto na distribuição de 10%, em vez de 15%, e ainda reajustar a tabela do imposto de renda de pessoa física, porque, obviamente, isso tem efeito eleitoral positivo. Tá certo? Agora, de novo, o que vai sair nesse projeto que vai ser aprovado nesse mini imposto? Se for para sair essa redução de alíquota, a tributação da distribuição sem discutir qual é o melhor modelo, e mantiver, por exemplo, essa isenção até 4 milhões para a empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil, é melhor não sair, porque nós vamos estar agravando um problema distributivo e mais, vou estar criando um precedente de dizer que empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais vai ter isenção na distribuição, e qualquer discussão subsequente sobre reforma do imposto de renda vai estar contaminada por essa decisão. Então, de novo aí, por motivos eleitoreiros, claro, porque a reajuste da tabela do imposto de renda da pessoa física tem efeito eleitoral, você está fazendo medidas estruturais que podem prejudicar fazer uma boa reforma do imposto de renda no futuro. Então, o que nós estamos fazendo hoje é discutindo um monte de puxadinho tributário mal desenhado por razões conjunturais e eleitorais, com efeito estrutural negativo para o crescimento da economia brasileira no longo prazo. Deixa eu retomar 2 pontos aqui. Vamos ver o seguinte, essa questão da isenção, a sua opinião é que não deveria ter isenção nenhuma, ou a solução é alguma coisa mais, sei lá, mais estrutural? Quer dizer, existe uma solução para esse problema que eu não estou pensando, que eu não estou conseguindo avaliar nesse momento. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... isenção de imposto de renda de empresa menor, é isso que você está perguntando? A ideia é diminuir o limite ou acabar com o limite? Qual é a solução efetiva? Tá, então, na verdade, assim, eu gosto de sistemas neutros. O bom sistema tributário é neutro. Ele tem que ser progressivo, mas tem que ser neutro. Muitos países do mundo, por exemplo, tributam o lucro de pequenas empresas. Estados Unidos, por exemplo, faz isso. O lucro de pequenas e até médias empresas é tributado na pessoa física do sócio da empresa, com a alíquota progressiva do imposto de renda de pessoa física. Tá certo? Então, você tem progressividade. Se o proprietário da empresa é uma pessoa que fica no limite de isenção de imposto de renda, pessoa física não paga nada. Se ele fica na alíquota mais baixa, paga um pouco. Se ele tem renda alta, ele paga mais. Tá certo?
Então, o meu problema aqui é que falar o seguinte, olha, todo mundo que fatura até 4 milhões e 800 mil reais no Brasil é pequeno. A gente confunde no Brasil pequena empresa com achando que sócio, dono de pequena empresa tem baixa renda, que não é verdade. O sócio de uma empresa que fatura 4 milhões e 800 mil reais por ano no Brasil pode ter uma renda mensal de 200 mil reais. Por que razão essa pessoa tem que pagar menos imposto de renda do que um trabalhador? Não tem lógica isso, você não acha? Simplesmente está errado. Está absolutamente errado. Se a pessoa tem renda de 200 mil reais por mês, ele tem que pagar o imposto, o mesmo imposto, seja ele um empregado formal, seja ele um sócio de uma empresa. Tá certo? Então, discutir nesses termos, falar, ó, pequenos negócios tem que ter limite de isenção, todo pequeno negócio tem que pagar menos imposto, é um erro. Tem que separar. Eu não estou dizendo que pequeno negócio tem que ter exatamente o mesmo sistema tributário que as grandes empresas, não é isso. Tá certo? Mas você tem que ter um sistema mais simples, você pode até ter uma redução de tributação para alguns casos, que é a tributação do consumo, alguma redução, mas na renda não tem porquê renda do sócio de um pequeno negócio, que pode ser uma renda alta, ser menos tributada que a renda de qualquer outra pessoa do país. Então, precisa tomar muito cuidado com esse negócio de que pequeno negócio é bom país. Não, um sistema mal desenhado, que infelizmente é o caso do Brasil, de regime simplificado de tributação, tem efeito negativo do ponto de vista distributivo, que eu já falei, quer dizer, sócios dessas empresas são pouco tributados, e tem efeito negativo do ponto de vista de crescimento. Tem um estudo feito lá pela GV do Rio, que mostra que o Brasil tem, quando você vê a distribuição de produtividade das empresas, a maior parte dos países do mundo tem uma curva normal. Ou seja, você tem uma cauda de negócio de pequena produtividade, um pico em empresas de produtividade média, uma cauda de empresas de alta produtividade. No Brasil, a gente tem um calombo nas empresas de baixa produtividade, muito provavelmente por conta do nosso sistema tributário. O nosso sistema de pequenos negócios é um sistema feito que estimula a abertura de pequenos negócios ineficientes e dificulta o crescimento desses negócios. Ou seja, eu estimulo a abrir um pequeno negócio ineficiente, porque mesmo eu sendo ineficiente, como eu vou pagar menos imposto, vale a pena eu abrir o negócio, e depois, como a carga tributária aumenta se eu crescer, eu não cresço. Eu crio um desestímulo para a empresa crescer. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é muito ruim para o crescimento do país. Sistemas que politicamente têm apelo, eu vou dar um benefício para pequenos negócios, mas que são mal desenhados, têm um efeito negativo relevante para o crescimento e para a distribuição de renda. Agora, voltando à questão do limite do ICMS, para acabar aqui a nossa conversa, já estamos no limite aqui do tempo, essa expectativa de perda de receita, se você reduzir a alíquota de ICMS sobre esses 4 setores, provavelmente você vai ter uma redução de preço desses setores, não sei de quanto, mas não fiz essa conta, a gente fez uma conta aqui, mas algo entre 1,5 entre 1 e 1,5 ponto de porcentagem no IPCA, isso vai significar um aumento de renda real das pessoas. Essa projeção aí de queda de arrecadação leva em consideração esse possível aumento de renda real ou não? Não leva, mas, de novo, não sei quanto é que vai dar. Né? Não ache que você aumentar a renda da família em 100 reais, você vai arrecadar mais 100 reais, não. Alguma perda vai ter, esse é o ponto. Alguma perda você tem, e não é quem perde a arrecadação, não é quem vai arrecadar, tá certo? O meu problema aqui é falar o seguinte, olha, ok, se tem uma questão conjuntural, resolve de forma conjuntural. Então vai discutir uma redução temporária desses tributos, se for para fazer, entendeu? Nem sei se é para fazer. Porque, no fundo, aqui a preocupação é eleitoral, tá certo? Eu quero fazer isso porque isso tem efeito eleitoral. Mas, tá bom, mas se for para fazer, resolve. Se vai fazer, faça de uma forma temporária, faz a mudança na tributação de forma temporária para não comprometer estruturalmente o sistema tributário brasileiro. Essa é a minha preocupação. A preocupação que eu estou falando é, olha, estão tentando resolver uma questão conjuntural com uma medida estrutural ruim. Esse é o ponto. Ok, perfeito. Muito obrigado, Bernard. Foi muito boa a conversa. Tenho certeza que os nossos espectadores também gostaram bastante, muito elucidativa. Muito obrigado por ter vindo aqui novamente. Muito tá bom, obrigado, Bernard. É um prazer conversar contigo. Até mais. Ok, um abração.